A paz do Senhor Jesus, meu querido amado irmão, que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas nesse dia de hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui estou, amado irmão, amada irmã, para mais um dia, mais uma reflexão sobre a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos primeiramente, amado irmão e amada irmã, agradecer ao nosso Deus porque mais um dia estamos de pé, estamos vivos pela infinita misericórdia do nosso Senhor. Querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos na presença do Senhor. Aqui, meu Deus, em nome de Jesus, o teu Filho santo e maravilhoso, eu agradeço ao Senhor porque mais um dia estou viva. Mais um dia o Senhor me permite a respiração, Pai, para que eu sobreviva. Então, Senhor, eu peço que o Senhor venha tomar direção da minha vida, venha tomar direção deste dia, Senhor. E assim também, em nome de Jesus Cristo, eu oro por toda a minha família e pela vida e a família de cada ouvinte aqui deste canal, Pai. Vá de encontro, Senhor, com cada ouvinte e abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus. Que o nosso dia seja um dia de muita prosperidade, de muitas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Vamos que vamos, né, amados? Vamos refletir numa palavra que o nosso Deus colocou no meu coração hoje. A palavra está no livro de 1 Crônicas, capítulo 10, e versículo 13. Nós vamos falar sobre Saul. É uma passagem bem longa, bem comprida, né? Mas vamos meditar em alguns versículos, né? Está em 1 Crônicas 10, 13. Eu vou ler aqui para que os irmãos consigam compreender. Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor. Por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou adivinhações para consultar, e não buscou ao Senhor, pelo que matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Amém? Amados irmãos, né? É necessário aqui que eu faça uma breve explicação, né? Como eu sempre digo, né? Há pessoas aqui ouvindo a palavra de Deus que já conhecem a Deus, já conhecem a palavra de Deus, mas há pessoas que, né, estão chegando agora e que têm às vezes pouco conhecimentos, e tem outros que estão aprendendo agora sobre Deus, então não conhecem todas as histórias da Bíblia, né? Então é necessário que eu faça uma explicação aqui, né? Saul era um rei antes de Davi, porque nos tempos passados, lá o tempo antes de Jesus Cristo, lá no passado, se eram constituídos reis, né? Não governos, presidentes como hoje, né? Mas Davi, Saul, foi levantado o primeiro rei, né? Na terra, né? Não tinha rei. O povo era governado somente pelos servos de Deus. Aqueles servos de Deus que eram constituídos, levantados por Deus para governar um tanto de gente, sabe? Uma cidade. Deus instituía ali um servo dele que governava aquela cidade. E era assim. Então, na verdade, o mundo todo naquele tempo era governado pelos servos de Deus que obedecia e ouvia a voz de Deus. Então era governado por Deus propriamente, né? Só que o povo queria um rei, né? O povo dizia, nós queremos um rei. Então falaram ao servo de Deus, né? Nós queremos um rei que governe nós. Nós queremos um rei. Fale para Deus que levante um homem como rei para nos governar. Então o servo do Senhor, né, falou com Deus: Senhor, o povo não está satisfeito que eu, ou que servos do Senhor governe. Eles querem um rei, eles querem um homem instituído rei que o governe.
E então Deus ouviu a voz desse profeta e disse: então ponha eles que orem, você também ajuda em oração, e vamos levantar um rei, então, já que eles querem, né, para governá-los. E eles que orem para que a gente levante uma pessoa boa, uma pessoa que tenha, né, tudo a ver com o rei, né. Então foi assim, levantaram Saul. Mas como já muitos pregadores que pregam, explicam, né, como, né, a gente se entende pelo pouco que a gente conhece das leituras bíblicas, Saul, então, não foi Deus quem levantou, foi o povo. O povo escolheu Saul, porque Deus mandou eles escolherem, né, um homem que tivesse a capacidade de governar, que tivesse, né, estado no exército, que fosse uma pessoa inteligente, sábio, que estivesse estruturado para governar. Então o povo escolheu Saul. Mas não foi Deus quem escolheu, foi o povo. Tá bom, eles queriam um rei. Deus então disse que seja esse o rei, né? Ponharam Saul como rei. Só que no início, Saul, ele pareceu ser um homem agradável a Deus, no início. Ele obedecia o que os profetas de Deus mandavam, né? O profeta trazia a voz de Deus para ele, né? Porque Deus falava com o profeta e o profeta ia falar com as pessoas, né? Deus não falava com todo mundo, assim como hoje no geral. Então Deus falava com o profeta e o profeta entregava o recado. Então Deus falou com o profeta, né? Falava com o profeta sobre o sacrifício, sobre a oferta, sobre as leis, sobre tudo, e o profeta entregava a este rei, Saul, e ele, de início, ele parecia ser obediente a Deus. De início, ele obedecia o que o profeta falava, ele era temente a Deus de início, ele era uma pessoa que começou as coisas certas, né? Resumindo de tudo. Mas deu-se que lá, num certo tempo, já, quando Saul já tinha sua casa, sua esposa, seus filhos, sua família, tudo, e então Saul começou a desagradar a Deus. Ele já não fazia mais a vontade de Deus, ele já não fazia conforme Deus mandava, ele não obedecia os profetas iam levar os recados de Deus, ele não aceitava, ele não dizia um sim, né? Ele ignorava, conforme cresceu o patamar como rei, ele cresceu o seu ego, né? Ele já achou que podia andar com as próprias pernas, que não precisava de Deus, muito menos dos profetas, né? Que naquele tempo Deus, ele se manifestava por meio da voz dos profetas. Então Saul se encheu, né? Estufou o peitinho e se achou, né? Começou a ignorar Deus, os mandamentos de Deus, começou a não obedecer a Deus, fazer conforme o que aprovava ele. Conforme o que dava na sua cabeça, conforme o que ele desejava, ele fazia, ele praticava, ele era o tal, né? Sabemos que Deus mandou o profeta ungir um novo rei, quando Deus se entristeceu completamente com Saul. Deus se entristeceu. Diz a palavra de Deus que Deus rejeitou Saul, né? Porque Saul estava muito desobediente a Deus, ele não temia Deus, ele não respeitava Deus, ele não fazia mais o que agradava a Deus. Ao contrário, ele estava fazendo tudo o que ele achava que ele devia fazer. Ele apartou-se de Deus, não ouvia a voz dos profetas, nem voz de Deus. Ele fazia o que dava na sua telha, como diz o povo aí fora. E sendo que não era assim, Deus era o governante daquele povo, Deus era o governante daquela terra, sempre foi. Então Deus só deixou aquele povo ter um rei porque o povo pediu. Deus deixou que eles escolhessem. Eles escolheram Saul, Deus aceitou, tudo bem. Só que Saul, de início, parecia ser um rei que ia fazer tudo conforme Deus mandava, ia cuidar daquela gente conforme as vontades de Deus. Só que, né, em meio do tempo, ele se desviou. Não fez mais o que era a vontade de Deus, não agradou mais a Deus. E ele achou já na sua mente, no seu pensamento, que ele era dono de si, ele era o rei, ele fazia o que dava na sua cabeça, que ele não era necessário, que ele não tinha obrigação, que ele não tinha dever de escutar profetas e nem Deus, né? Era ele que mandava. Assim ele pôs na sua cabeça e assim ele fez,
né? Mas então sabemos que Deus, ele rejeitou Saul. Deus mandou o profeta ungir um novo rei. E o profeta foi ungir um novo rei. O novo rei estava na casa de Jessé, disse Deus. Quando o profeta foi ungir, né, o novo rei, sabemos toda a história da família, dos irmãos de Davi. Mas, né, resumindo aqui o caos, o rei Davi foi ungido, né? Foi ungido como rei, né, para Israel. Só que demorou anos para que Davi tomasse posse do reinado. Davi foi ungido, mas ele continuou sendo o pastor de ovelhas de seu pai. Ele continuou sendo o Davi pequenininho ainda. Ele continuou sendo. Talvez, né, acredito que a sua casa, a sua família, muitos até desacreditaram, né, falaram, só foi ungido, mas nunca que vai ser rei, né? E o tempo passava, e anos passava, e Davi tinha unção de Deus, mas ainda não era rei. Mas Deus já havia rejeitado Saul. Mas sabemos que, né, lá no final de tudo, né, Saul morreu. Só que nós lemos aqui que a morte de Saul foi a permissão de Deus. O que nós lemos aqui, amados? Olha, assim morreu Saul por causa das suas transgressões com que se transgrediu contra Deus. E por causa das palavras do Senhor, a qual não havia guardado. Saul não guardou mais as palavras de Deus. De início, quando ele foi levantado rei, né, que ele viu que foi um profeta mandado de Deus, que mandou o povo escolher um rei, né, ele deu as instruções como esse rei poderia ser, né, e o povo escolheu Saul. Ele viu que isso veio da ordem de Deus. Ele sabia que era Deus quem guardava aquele povo, aquela terra. Então, de início, Saul guardava a palavra de Deus, de início. Ele obedecia a Deus. Ele obedecia a voz dos profetas. Tudo que o profeta dizia, ele obedecia. Ele seguia na risca, de início. Mas aí o que acontece, amado irmão? A arrogância tomou conta da vida de Saul. O orgulho, a ambição, a soberba tomou conta do coração e da vida de Saul. Nós não podemos, amados, o que nós aprendemos com esta palavra? Nós não podemos deixar o nosso ego crescer, amados. Porque nós aprendemos desde o início ao fim da Bíblia que Deus sempre está nos alertando que é a obediência, é o temor a Deus e é a humildade que faz o ser humano ser agradável a Deus e que faz o ser humano ser salvo. É a obediência a Deus, é o temor a Deus e nós sermos humildes, nós termos humildade. Isso que faz o homem e a mulher crescer na vida, na terra, e faz ser salvo, alcançar a sua casa, a sua morada diante de Deus. Nós não devemos deixar, amados irmãos, que o orgulho tome conta do nosso coração. Nós não podemos deixar a arrogância, deixar, meus irmãos, com que o nosso ego cresça. Por mais, amados, que Deus vai permitir muitas das vezes bênçãos, status, coisas na nossa vida, Deus vai permitir se nós formos obedientes a Deus, se nós formos temente a Deus, se nós andarmos segundo a posição que Deus quer que nós andemos nos seus caminhos. Deus vai permitir bênçãos, Deus vai permitir status na nossa vida, que vai ser por nós subir de patamar, subir de graus. Mas o que nós temos que cuidar, amados irmãos, é para isso não mexer com o nosso ego, não mexer com os nossos sentimentos, não mexer, amados, com o nosso caráter. Por mais que Deus permita, porque Ele pode permitir, porque a gente já viu na vida de muitos, nesta face da terra, amados, há muitos testemunhos, há muitos milagres que Deus já fez em vidas de pessoas que a gente já viu muito, e acredito que muito a gente vai ver, de pessoas que subiram, de pessoas que cresceram, mas é permissão de Deus, e a pessoa não pode admitir que isso mexa com seu caráter.
Mexa com sua posição diante de Deus. Ele pode crescer financeiramente, ele pode crescer na amizade, ele pode crescer em todas as áreas da sua vida. Mas no coração, a humildade tem que permanecer. A fidelidade, o respeito para com o nosso Deus tem que aumentar dia após dia, mas não perecer, não desaparecer do nosso coração. Mas então foi isso que aconteceu com Davi, amados. Com Davi não, aliás, com Saul. Sabemos por dentro da palavra de Deus que Saul deixou que o orgulho tomasse conta do coração dele. Ele deixou que a arrogância seja manifesto sobre a vida dele. Ele passou a pensar assim, que não precisava obedecer nem servos de Deus, nem Deus. Ele passou a pensar, eu sou o rei, eu tenho domínio sobre toda essa terra, sobre todo esse povo, eu tenho poder sobre essa geração, eu tenho poder sobre essa terra, eu não tenho por que escutar um homem de Deus, eu não tenho por que obedecer às vozes de Deus, eu não tenho por que ser submisso, porque eu sou poderoso. Ele pensou assim, amados. Ele pensou dessa maneira. Ele esqueceu que quem pôs ele lá foi Deus, não por vontade de Deus, mas por vontade do povo. O povo era obediente a Deus, o povo era temente a Deus e pediram um rei, Deus permitiu. Mas ele se esqueceu, é que Deus continuava sendo o Deus e que Deus tinha todo o poder além dele, e que se esse Saul tinha algum poder, tinha algum domínio, alguma coisa, isso tinha vindo de Deus para a vida dele. Então Saul se esqueceu de tudo isso, amados, e deixou a arrogância tomar conta do coração, ao ponto de que nós sabemos que Saul, ele até os votos e sacrifícios que ele tinha que fazer segundo a vontade, segundo o desejo, a ordem de Deus, junto com os profetas, o qual Deus mandava junto fazer o sacrifício. Um dia Saul, porque hoje nós temos, amados, este privilégio, este galardão que Deus nos deu, nós podemos oferecer um grande voto no altar do Senhor, nós podemos jejuar 40 dias, 20 dias, 21 dias, se nós desejar para o Senhor. Nós podemos fazer um grande voto de sacrifício na igreja, levar lá no altar do Senhor. Se nós quiser fazer votos de orar de madrugada, de noite na igreja, nós podemos diante do altar do Senhor. Hoje nós temos este privilégio, graças ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas antes não tinha, amados. Antes não era todo homem, toda mulher que tinha o privilégio, que tinha a graça de oferecer sacrifício, de oferecer votos a Deus. Era somente os profetas, aqueles escolhidos por Deus. E sabemos que um dia Saul até isso fez, um sacrifício a Deus sem estar com o profeta, só ele. Isso era se achar demais, amados. Isso era se achar fora do normal. Este homem estava cego pela arrogância, ele estava cego, ele perdeu toda a visão espiritual, sabendo-se que era lei, que naquele tempo somente os profetas, homens escolhidos e determinados por Deus, que podiam apresentar os nossos pecados a Deus, que podiam apresentar os nossos pedidos a Deus e que podiam fazer os sacrifícios, as ofertas para Deus. Homem e mulher nenhum podia. Mas esse homem Saul, que era o rei, né? Ele se achou que ele podia e ele fez. Sabemos, amado, a decadência, a destruição, o cair de Saul foi terrível, amados. Então nós temos vários exemplos na Bíblia para nós saber, amados, como nós ser abençoado por Deus, como nós alcançar as bênçãos, as misericórdias, a graça do nosso Senhor Deus, e sabemos como que nós podemos cair e nunca mais levantar e até nos levar à morte pela desobediência a Deus. Então, exemplo nós temos de sobra, amados. Então vemos que Saul, ele desobedeceu a Deus sobre tudo, tudo que ele não podia fazer, ele fez, né? Porque ele era rei, porque ele tinha domínio sobre os exércitos, sobre tudo, então ele se achava que ele já estava próximo de Deus e não precisava de Deus e de mais ninguém, né?
Sabemos que a decadência de Saul foi horrível. Saul decaiu de uma forma grande, amados. E daí, além que ele caiu, né, pela desobediência de Deus, né? Deus se desgostou muito de Saul. Deus rejeitou Saul de diante dele. Aí, do qual havia guardado, né? Ele se desviou dos mandamentos de Deus. E também ele buscou adivinhações para consultar. Então, quando tudo começou a dar errado na vida de Saul, né? Tudo. A partir do momento que ele se rebelou, né? Poderoso diante de Deus, rejeitando, né? A ajuda, os conselhos dos servos de Deus, rejeitando, né? Ajuda, a palavra dos profetas através de Deus, ele começou a se achar dono do mundo, né? Então Deus rejeitou Saul. Então, quanto que ele tinha a mão de Deus sobre o reinado dele, tudo ia bem. Aí começou tudo ir mal, porque Deus rejeitou Saul. Deus virou as costas para Saul. Em outras palavras, para nós entendermos no dia de hoje, Deus sentiu nojo de Saul. Então, tudo veio decair na vida de Saul, tudo, amados. Ele não vencia mais batalha, era povo contra, que naquele tempo lutava-se, né, um reino contra outro reino, um rei contra outro rei, uma terra contra outra terra, uma raça contra outra raça. E assim, tudo que se levantava contra Saul, Saul ia perdendo batalhas, né? Ainda mais, Saul se levantou ainda contra Davi, porque ele sabia que Davi tinha aquela unção de rei, né? E ele, no pensamento dele, pensava que ele jamais ia perder o reinado dele para Davi, né? Ele não passava pela sua cabeça que quem mandava e tinha domínio e tinha toda a força e tudo nas suas mãos era Deus, né? Davi se esqueceu disso, Saul, né? Sabemos que ele se levantou com uma grande fúria contra Davi. Ele tentou tirar a vida de Davi, tentou matar Davi, né? Só que, né, esquecendo que Davi era um escolhido de Deus. Ninguém pode contra a vida do homem e da mulher que é escolhido, que é protegido, que é guardado por Deus. Ninguém pode contra esse, né? Mas ele se esqueceu até disso. Ele já estava se achando tão grande, tão poderoso, que ele podia todas as coisas no pensamento dele. Sabemos, amados irmãos, que então a palavra de Deus nos explica, porque nessa passagem é bem longa, essa passagem é bem comprida, é uma história bem gostosa de se ler, de se compreender, né? É que Deus permitiu da parte de Deus uma tentação, um espírito maligno que perturbava Saul dia e noite. Deus permitiu essa perturbação, este mal perturbava Saul, ele ficava endemoniado, ele ficava possuído de demônios. E diz a palavra de Deus que descobriram-se que, né, Davi tocava grandes louvores em harpas. Então chamavam Davi para tocar harpa, para cantar, para tocar instrumentos diante de Saul quando ele estava perturbado, endemoniado. E, né, quando Davi tocava os seus instrumentos e louvava a Deus, então o espírito imundo saía do corpo de Saul e ele voltava ao seu estado normal. Mas sabemos que isso era da parte de Deus, essa perturbação para Saul, né? E além de mais, explica nosso Deus que Deus permitiu então a morte de Saul. Deus permitiu ele morrer para que então Davi tomasse o seu reinado. Primeiro, Deus permitiu muito sofrimento, né? Deus permitiu ele cair, ter uma queda muito grande. Deus permitiu ele ser então perturbado dia e noite, ele era perturbado por espíritos imundos. Deus permitiu toda derrota para Saul. Deus permitiu, porque Deus não era mais com ele. Deus não estava mais na vida dele. Deus havia se retirado de Saul, virado as costas para ele. E então, ele, quando veio toda essa decadência, ainda em vez de ele ir procurar a Deus, sabendo que Deus tinha a resposta para tudo, talvez se ele se reconciliasse, né, com Deus, talvez se ele se arrependesse do que ele estava fazendo e se voltasse para Deus,
talvez Deus, voltaria a estar com Saul, pela humilhação dele diante de Deus. Mas não, nós vemos através da palavra de Deus que em vez de Saul se consultar com os profetas de Deus, quando veio toda a decadência, ele foi se consultar com adivinhos, Foi se consultar com cartomantes, com pessoas que viam bases, que adivinhavam. E isso mais ainda irou a Deus, mais ainda. E Deus permitiu a morte de Saul. Vemos que morreu Saul e toda a sua família. Sobrou-se um neto só de Saul, que lá no longo do tempo depois Davi descobriu um neto de Saul. E isso foi para nós enxergar hoje que a promessa de amigo entre Jonathan e Davi, que eles eram amigos de verdade. Jonatas, filho de Saul, era amigo de Davi, era amigo de verdade. Então Davi cuidou do seu filho tempos depois por amor a Jonatas, que era seu amigo, Sobrou-se só esse neto, porque conseguiu fugir, nesse dia da batalha, este neto de Saul. Mas a família toda morreu. Todos morreram. E Deus permitiu, porque Deus não era com Saul. Na verdade, não foram homens que tiraram a vida de Saul. Saul próprio se matou, porque ele era tão orgulhoso, ele era tão insolente, que ele não aceitou morrer pela mão do outro. Ele viu que ele ia morrer, então ele preferiu se matar. Ele pediu ao seu escudeiro que o matasse. Seu escudeiro não o matou, então ele punhou sua espada e se jogou em cima e se matou. E assim morreram toda a família de Saul. Mas o que Deus nos traz para nós entender através dessa palavra, amados, que nós não devemos se esquecer nunca de onde Deus nos tirou. Nós não podemos se esquecer nunca que o Deus do céu é o nosso Criador e é o Criador de tudo. Se nós subirmos 1 degrau, 2 degrau, 3 degrau, 10 degrau, 20 degrau, não devemos se esquecer que quem nos subiu nesses degraus foi Deus. Se nós não subir e continuar lá embaixo, mas nós devemos entender, é a permissão de Deus, Deus assim quer. Porque, amados, é insolência, é ignorância, é cegueira espiritual. Eu não sei nem dizer o que mais que é da parte de uma pessoa que se acha que pode alguma coisa mais do que Deus. Ninguém pode mais do que Deus, ninguém. Não nasceu e não nascerá jamais alguém que tenha mais poder, mais sabedoria, mande mais e possa mais que Deus. Mas sabemos que desde o princípio, amados, sempre tem os arrogantes. Há pessoas, amados irmãos, que a gente conheceu, que a gente conhece, isso está no nosso dia a dia sempre. Que ela está lá embaixo, ela é uma coitadinha, ela é humilde, ela é miserável, ela pede por favor, assim. Mas se ela subir 1 degrau, 2 degrau, 3 degraus, já ninguém segura mais. Essa pessoa já não pede mais por favor, já não pede licença. Essa pessoa já não olha mais para ninguém, já não olha para a família, já não olha para os lados. Essa pessoa já se acha dono do mundo. E o que Deus nos ensina, amados, não podemos ser assim. Não podemos nos esquecer da onde nós saímos. Não podemos nos esquecer que se nós tiver alguma coisa, se nós for alguma coisa, se nós fizer alguma coisa, é pela graça, é pela permissão de Deus. Por isso, amados irmãos, que há muitos que querem subir, que tentam subir e não sobem, porque Deus conhece a vida de todos. Deus conhece o coração de todos. Deus sabe, amados, se eu subir, se amanhã eu não vou reconhecer Deus como meu Deus. Deus sabe, amados, se amanhã o irmão, a irmã subir de patamar, de situação, se o irmão não vai se esquecer de Deus. E para Deus, amados, para Deus, o que Ele põe em primeiro lugar, o que Ele zela para que isso aconteça é que nós sejamos salvos, é que nós não perca a nossa salvação, é que nós não vá para o inferno. Isso para Deus é mais importante sobre todas as coisas que nós buscamos para a nossa vida na terra. Amém, amados? Eu espero ter expressado
é o máximo de como Deus me mandou expressar esta palavra. Eu explico aos irmãos e acredito que os irmãos estão compreendendo, e falo para os irmãos que eu também aprendo muito com a palavra de Deus quando eu estou aqui meditando junto com os irmãos, porque a palavra de Deus também fala muito comigo. E eu sou muito grato a Deus quando me lembra, quando me fala, quando chama a minha atenção, porque tudo que eu mais quero, meus irmãos, é estar sempre na presença de Deus e nunca desviar. Amém? Receba, amada irmã, esta palavra, guarde no teu coração, busque de Deus sabedoria, ânimo, busque prosperidade, busque subir na vida, realizar os teus sonhos, mas nunca esqueça de que o centro de tudo é Deus. E que isso, Deus não pode faltar na nossa vida nunca. E que Deus não se agrada do orgulho. Deus não se agrada da desobediência. Deus não se agrada de maldade. Amém? Receba esta palavra, amado irmão, no teu coração e vamos agradecer a Deus. Querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu sou grata ao Senhor por esta palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por esta rica palavra, Senhor da glória. Oh, meu Deus, como é maravilhoso ouvir a voz do Senhor, como é maravilhoso escutar, meu Pai, a palavra do Senhor, como é maravilhoso estar na tua presença. Senhor, não permita, Senhor, o meu cair, nem o cair de nenhum servo do Senhor que está na tua presença. Em nome de Jesus, fortalece a todos os teus filhos, meu Pai, nesse dia de hoje eu oro em nome de Jesus. Assim eu consagro este vídeo ao Senhor Espírito Santo de Deus. Assim eu coloco a vida de cada irmã e cada irmão que vai ouvir esta palavra, Pai, nas tuas mãos. Visita os irmãos, visita as irmãs, Senhor. Há tantos homens, mulheres e jovens, Senhor, aqui que oram, meu Deus, pelas portas abertas, pelo seu negócio próprio, pela sua empresa, Senhor. Há tantas pessoas aqui que têm sonhos de subir, que têm capacidade. Eu lhe peço, Pai, trabalhe sobre estas vidas, realize os sonhos dessas pessoas em nome de Jesus Cristo. Levante estas pessoas para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Mas faça, meu Pai, em primeiro lugar a obra do Senhor em sua vida espiritual. Plante, meu Deus, a obediência e o temor a Ti nesses corações. E guarda estas vidas, essas famílias, Pai, nesse dia de hoje e para todo sempre. Assim eu oro e agradeço ao Senhor. Amém. Amém, amados. Tenham um bom dia em nome de Jesus.